Meus queridos amigos, a melhor carteira de fundos imobiliários para você em 2024. Você já deve ter ouvido por aí, né, que copiar carteira não vale a pena. Mas você sabe, né, no mundo dos investimentos, meu querido, muita gente ainda acredita que pode simplesmente replicar, copiar a carteira de alguém ou sair comprando um monte de fundo, tudo que é fundo imobiliário diferente e chamar isso daí de diversificação, e não é assim. Hoje eu vou te mostrar por que essa estratégia ela não é sólida, mesmo que às vezes pareça mais simples. Lá no futuro ela vai ficar mais complicada, essa coisa de você copiar. E ao mesmo tempo a gente vai ver aqui como montar uma carteira de fundos imobiliários robusta na prática, para você receber renda passiva com segurança, sem ficar o tempo todo preocupado com o preço da cota, com o dividend yield que está aumentando, está subindo, preço da cota subiu, diminuiu, sem esse tipo de preocupação. A gente vai um passo além do simples copiar e colar para a gente chegar numa carteira que segue uma lógica correta, segue uma filosofia. Lembrando que depois de passar com vocês pela estratégia, eu vou compartilhar uma carteira de fundos imobiliários aqui, com fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores, na prática, mas de forma alguma eu quero que você encare isso daqui como uma recomendação, uma recomendação para você pegar e copiar essa carteira, porque a gente já acabou de ver que isso não faz sentido. É para a gente conseguir visualizar a estratégia sendo executada na prática, depois você vai fazer isso de acordo, né, com as suas opções, com os fundos que você estudar, no preço que você achar interessante. Então quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para a gente fortalecer a nossa parceria. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, analista de valores imobiliários, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Então vamos lá. Fundos imobiliários 2024. Primeiro vamos de fundo de tijolo. Aqui é como se os investidores, vocês já sabem, fossem donos dos imóveis. Você vai ser dono de imóveis de verdade ali, indiretamente, como shoppings, prédios comerciais, galpões logísticos. Tá? E o que é interessante? Quando a taxa Selic cai, como está acontecendo, a população tende a gastar mais, isso incentiva o consumo, as empresas tendem a investir mais. Então, por exemplo, você imagina que um fundo imobiliário que é dono de um shopping, se mais pessoas estão indo aos shoppings e gastam mais dinheiro, os aluguéis podem aumentar, até porque um percentual do faturamento da loja também vai de aluguel. Então isso pode fazer o fundo imobiliário ganhar mais dinheiro, receber mais aluguel, pagar mais dividendo. Então a queda da taxa Selic é bom para fazer com que esses fundos imobiliários consigam crescer com mais facilidade. Shoppings, como eu falei, são resilientes, as pessoas gostam de fazer compras pessoalmente ainda, é mais seguro aqui no Brasil, enfim. Imóveis relacionados também à alimentação, serviços de saúde, são boas opções porque essas coisas continuam tendo demanda, tá? Não importa muito a situação econômica, é um pouquinho anticíclico. Nos fundos de papel, tá? Você não é ali uma espécie de dono do imóvel, como nos fundos de tijolo que a gente viu, mas você está meio que emprestando dinheiro para quem é dono. Sabe aquela coisa, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono? Então, você está emprestando para quem é, pelo menos momentaneamente, dono daquele imóvel ali. Então, em momentos difíceis da economia, pode até ser uma boa escolha também. Faz sentido. Por exemplo, você imagina que você emprestou dinheiro para uma construtora, vai te pagar ali uma taxa que geralmente é maior do que a inflação, e aí com a queda dos juros, né, com a queda da Selic, essa diferença entre a taxa que você ganha ali e a inflação, o chamado spread, ele acaba ficando maior. O que eu estou querendo dizer é que mesmo com a taxa básica de juros, né, e a inflação caindo, ainda é possível para esses fundos conseguirem fazer um dinheiro ali com uma boa gestão do portfólio de CRIs. E os fundos imobiliários conseguem fazer isso muito melhor do que nós conseguiríamos fazer na pessoa física. Então, no geral, é importante entender que a escolha entre fundo de tijolo, fundo de papel, depende do seu perfil também, dos seus objetivos financeiros, mas ambos têm oportunidades em 2024. Tá? Você precisa considerar o que faz mais sentido, talvez, para a sua carteira no momento, para o seu plano de investimentos. Na minha filosofia, uma carteira bem diversificada, contendo fundos de tijolo e de papel, continua sendo sempre a melhor escolha. E aproveitando aqui que a gente está falando de escolha, como que você vai montar essa carteira de fundos imobiliários? Como é que você vai escolher? Já falei isso aqui em outros vídeos. Seja se a gente vai falando de ações ou de fundos imobiliários, primeiro você precisa separar ali, escolher entre os que você
pode comprar, você poderá comprar, e os que você não vai comprar de jeito nenhum. E depois você escolhe até quanto que você vai pagar em cada um e quanto que você vai ter de percentual de cada um deles na sua carteira. Deixando claro, pessoal, que montar uma carteira de fundos imobiliários, na minha opinião, é muito mais simples do que você gerenciar uma carteira de ações. E aqui, mesmo que você invista em ações, eu estou dando esse exemplo para uma carteira de fundos imobiliários. Então, você pode separar uma coisa da outra. Então, eu vou gerenciar a minha carteira de ações. Dentro da minha carteira mais diversificada, eu tenho a minha carteira de fundos imobiliários. Eu posso gerenciar ela dessa forma. A carteira de ações, eu utilizo outra estratégia. Enfim, só para a gente separar aqui que nada impede que você invista em ações também, mas que mantenha uma estratégia clara para investir em fundos imobiliários. E outra coisa, não é adrenalina que a gente vai buscar quando investe em fundos imobiliários, é segurança e previsibilidade. Aliás, você não busca adrenalina para investir em nada, você busca ganhar dinheiro. Tá? Você quer adrenalina, você vai pular de paraquedas, você vai dirigir carro de Fórmula 1, você vai esquiar, enfim, faz o que você quiser. Nunca tenha mais de 20% da carteira, esse é um conselho meu, em fundos mais arriscados. Isso vale para os fundos, entre aspas, baratos também, porque se está muito barato, muito descontado, é porque tem algum risco a mais ali. Então, nunca concentre mais de 20% da carteira nesse tipo de fundo. Você quer ganhar dinheiro com valorização, recuperação da cota, enfim, esse tipo de rentabilidade maior, na minha opinião, busque em ações. Nunca compre sem você analisar de forma minimamente razoável esse fundo imobiliário. Eu não estou falando para você virar um expert, eu estou falando para você ser responsável e olhar ali o que é esse fundo, quais são os imóveis, quais são os ativos, como é que está a carteira, é indexado pelo CDI, pela inflação, enfim. Se você gastar aqui de 5 a 10 horas para analisar esses aspectos básicos de um fundo imobiliário, já está bom. Vai depender do seu nível de conhecimento, se você já é experiente, é iniciante, enfim. Então, uma manhã de sabadão você consegue matar um fundo imobiliário tranquilo se você já tem certa experiência ali. Então, você vai saber exatamente onde você está investindo. Agora, se você nunca ouviu falar de fundos imobiliários na sua vida, vai começar agora, nem sabe para onde vai, aí sim, aí você vai ter que estudar muito mais, vai ter que estudar um pouco mais para você conseguir, até porque para você entender esses relatórios, entender muito vídeo, muito conteúdo que tem na internet, sem conhecer nada, você vai ficar meio perdido. Então, uma coisa é se você já tem um pouco de experiência, uma coisa é se você está meio cru, bem iniciante nisso daí. Outra coisa, não dá para você ter todos os fundos imobiliários e nem todos são para você. Então, a gente precisa filtrar isso daqui. Então, você vai filtrar pelo tamanho do fundo. Então, eu aconselho você a pegar fundos ali com mais de 1 bilhão em patrimônio, geralmente são mais seguros. Evite os fundos muito novos, recém-lançados. Nos fundos de tijolo, evite os monoativo, monoinquilino, porque você tem a falta de variedade, esse alto risco de concentração, isso torna esses fundos monoimóvel ou monoinquilino menos atraentes para a maioria dos investidores e mais arriscados. Essa é a questão. Então, é geralmente mais seguro e prudente você investir em fundos que possuam uma variedade maior de imóveis e inquilinos para distribuir melhor esses riscos. Tá? Isso ajuda a proteger o seu investimento ao longo do tempo. Então, imagina lá, se você já assistiu Chaves, por exemplo, imagina que o seu Barriga lá, ele é dono da vila, né? E o seu Madruga nunca paga por aquele aluguel. Sempre mete o calote, é 14 meses sem pagar e vai ficar o resto da vida sem pagar. Mas ele tem ali a dona Florinda, a dona Clotildes e outros inquilinos ali que pagam o aluguel. Então imagina, se ele tem só aquela vila, ele tem vários inquilinos, não tem só o seu Madruga, senão ele estava lascado, então ele diluiu. Se ele tivesse, além dessa vila, outras vilas também, vai que o seu Barriga é muito rico, né? A gente nem sabe, vai que ele tem outras vilas também. A gente está falando ali de um fundo, entre aspas, do seu Barriga, que seria multi-imóvel e multi-inquilino. A vila é multi-inquilino, entendeu? É assim, é mais ou menos assim que funciona. Tá? É um exemplo aqui só para ilustrar. Você precisa se ligar também na liquidez do fundo, ali na casa dos milhões por dia de negociação. Já é interessante. Se o fundo ele tem baixíssima liquidez, mesmo que você vá investir pouco dinheiro, eu acho que não faz sentido investir nesse tipo de fundo imobiliário e é óbvio o preço, né? Na hora de você comprar, você precisa comprar um fundo imobiliário que faça sentido. Comprar fundo imobiliário caro não é bom.
é melhor você não comprar do que comprar caro. Comprar caro é fumo, você não vai ter um retorno interessante. Você vai comprar fundo imobiliário caro demais, eu me arrisco a dizer aqui que você vai ter um retorno próximo do que você teria na renda fixa soberana, em títulos públicos. Então, não pague nunca caro demais no fundo imobiliário. Nesse momento, você vai ter que se esforçar muito para encontrar um fundo que esteja muito caro, tá? Mas ali no finalzinho de 2019, comecinho de 2020, quando a gente tinha os fundos imobiliários que estavam em uma alta muito forte, mais recente naquele momento, a gente tinha vários fundos imobiliários caros, digamos assim, estava difícil encontrar. E aí na hora que você for comprar os fundos imobiliários, você vai fazer esse filtro que eu te falei aqui. Então digamos que você escolheu ter, por exemplo, 15 fundos imobiliários na sua carteira. Faz sentido. Uma coisa que eu uso é 60% tijolo, 40% papel ou fundo de fundo. É interessante isso daqui. Fundo de fundo eu colocaria como opcional. Se você quiser ter fundo de fundo, você tem um ou dois ali, não vai te matar, mal não vai fazer. Mas se você quiser montar a sua carteira com fundos imobiliários apenas ali de forma individual, sem colocar fundo de fundo, é legal pra caramba também. Agora vamos para a lista aqui, meus queridos amigos. Fundo tijolo logística. HGLG11 é um fundo interessante na minha opinião. 8,38% de dividend yield, um PVP acima de 1 nesse momento, mas eu não consideraria isso muito caro ainda. A gente consegue ver aqui na cotação ajustada que o fundo imobiliário ele tem um desempenho interessante nos últimos anos. Se eu colocar aqui o prazo para os últimos 10 anos, você vê que a cotação ajustada aqui, o retorno é legal. E é interessante a gente ver isso daqui no Investidor 10, porque se você colocar a cotação padrão, você tem o desempenho sem a influência dos dividendos. E você vê que é um retorno bem menor. Só para a gente comparar aqui e ver realmente que o reinvestimento dos dividendos é realmente fundamental para que você tenha um bom retorno no longo prazo. Aqui a cota um pouco acima do valor patrimonial, um fundo com um patrimônio gigantesco, tá? De mais de 5 bilhões de reais. É um fundo que é o maior fundo que a gente tem nesse segmento na Bolsa de Valores. O BTLG11 sendo negociado nesse momento por R$ 103,93, um dividend yield bacana, 8,73%, PVP praticamente em linha, tá? O preço com o valor patrimonial, nos últimos 12 meses uma boa valorização e nos últimos anos, a gente observando aqui a cotação padrão e comparando com a cotação ajustada, a gente também vê aquela diferença enorme no retorno. Então, a cotação ajustada pelos dividendos, um retorno muito bacana também. Quem pegou nesse finalzinho aqui de 2016 é que esse fundo aqui ele meio que mudou um pouco ali a gestão no meio desse período aqui, eu posso falar em outro vídeo. Mas voltando aqui para o HGLG11, o HGLG11 ele é líder no segmento de galpões logísticos, portfólio ali de muita qualidade, focado na aquisição de imóveis de altíssimo padrão, com inquilinos também de muita qualidade de crédito. Então, são dois fundos de logística interessantes. Se a gente vai aqui para fundos de shopping, você tem o XPML11, sendo negociado por R$ 115, 8,65% de dividend yield, uma boa valorização. Quem tem XPML11 na carteira está muito feliz com o retorno dos últimos meses. Realmente um fundo muito legal. Você tem o MOL11 também, um fundo que tem boa liquidez diária, mais de 1 milhão, dividend yield de 8,2%, uma valorização interessante também nos últimos 12 meses. Se você quiser deixar, por exemplo, essa carteira ainda mais robusta, a gente tem aqui o HGBS11, que está sendo negociado por R$ 228,11. Aparentemente você pode pensar que é um fundo muito caro, mas o que a gente tem que olhar aqui é o retorno em dividendos. Tá legal para um fundo de tijolo, tá para trazer mais segurança ainda e mais robustez para a carteira. O HGBS é um bom fundo de shoppings. Depois a gente tem TRXF11 e HGRU11 aqui, um fundo de varejo. TRXF11 aqui com um dividend yield de 10,21%, PVP legal, variação nos últimos 12 meses também, um bom retorno. Indo aqui agora para lajes corporativas, a gente tem HGRE11 e PVBI11. Olhando aqui o PVBI11, é um fundo legal, o dividend yield
está baixo por conta da vacância, mas é um fundo de qualidade. A mesma coisa eu diria aqui para o HGRE 11. Só que você vê aqui que o PVP 0,87, um dividend yield também baixo por conta de vacância. A cota aqui sendo negociada bem abaixo do valor patrimonial. É até uma oportunidade para a gente colocar na carteira. Claro que isso aqui não é recomendação, mas lembra que eu falei para você não ter mais de 1 ou 2 ou 3 fundos arriscados na carteira, mais de 20%. Esse fundo entraria nessa galera aí de um fundo mais arriscado. Por mais que a gente saiba que é uma vacância, que isso tende a diminuir, enfim, não interessa. Está passando por uma situação difícil, a gente tem que colocar naquela cestinha ali dos mais arriscados. E aproveitando que a gente está falando aqui de PVBI 11, o PVBI 11 ele é um fundo que foca na aquisição de ativos de alta qualidade, então para mim o risco dele é menor do que o do HGRE 11 até. Localizações muito boas na cidade de São Paulo, esses imóveis. Claro que a vacância está batendo no fundo. Essa queda da Selic pode ajudar na redução dessa vacância, na diminuição dessa vacância e no aumento dos dividendos, além da valorização das cotas. É claro que todo mundo gosta, ninguém reclama quando a cota valoriza, né? A gente pode ter também o KNRI 11 nessa lista, que é um bom fundo, um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores em termos de qualidade. É um fundo mais diversificado e pelo preço certo, na minha opinião, vale a pena. O RBRF 11 é um fundo de fundos, como eu falei, se você quiser colocar, pode colocar, mal não vai fazer, é opcional, mas no meu exemplo aqui que eu estou dando, caberia na carteira. Agora vamos para os fundos de papel. Aqui não tem muito segredo, como eu falei, você vai colocar um percentual da sua carteira para fundos de papel, um percentual para fundos de tijolo, e aqui nos fundos de papel você tem que ficar de olho para você dividir certinho ali os fundos indexados à inflação, indexados ao CDI, fundos mais arriscados, né, high grade, high yield, enfim. Eu gosto mais dos fundos high grade, os fundos ali talvez middle risk até, mas high yield não. Senão você acaba sendo surpreendido ali como aquela galera que perdeu muita grana com o HCTR11 e outros fundos imobiliários do tipo high yield, porque fica de olho num retorno muito grande. Essa rentabilidade muito alta, muito acima da média, vai buscar em ações, já que você quer, vai investir em empresas. Fundo imobiliário, pelo menos na minha opinião, previsibilidade, renda passiva caindo, pingando na conta com mais segurança, beleza? Então a gente tem VRTA 11 que poderia entrar nessa lista, com dividend yield de 11,47%, e RDM 11, que tá barato, cairia na cestinha ali dos mais arriscados dessa carteira aqui também, junto com o HGRE 11, porque a gente sabe que está passando por um momento difícil. Fiz um vídeo recentemente falando dele, nesse preço para mim, tá barato inclusive. A gente tem RECRE 11, pagando 12,44%. A gente tem aqui KNSC 11, outro fundo imobiliário de papel, PVP em linha. Os fundos de papel é menos recomendado ainda você ficar comprando quando ele está muito esticado. Mas um yield aqui ainda interessante, liquidez diária boa, como a gente viu, ó, acima dos 3 milhões. Você tem o MCCI11 também, um dividendo interessante, 11,75%. Liquidez média diária ok. CPTS11, também um fundo interessante, pagando nesse momento 10,4%, liquidez diária também aqui de acordo com os critérios que a gente viu, não é uma liquidez muito baixa. Lembrando das proporções, como eu falei, 60-40, a gente poderia ter outros fundos imobiliários aqui perfeitamente de qualidade que caberiam tranquilamente numa carteira. Vou colocar a lista completa dos fundos imobiliários que a gente viu aqui nesse vídeo na tela agora para você. Isso aqui não é uma recomendação, como eu falei. Daria para a gente fazer, eu me arrisco a dizer aqui, uma carteira de fundos imobiliários também bacana, com outros fundos imobiliários, sem repetir nenhum desse aqui. Eu não vou garantir isso, mas eu poderia dizer isso daqui, pelo menos repetindo muito poucos fundos imobiliários dessa lista, a gente conseguiria criar outra lista interessante. Então isso daqui não é uma recomendação. Inclusive, comente aqui, deixe nos comentários qual é o seu fundo imobiliário ali que não falta na sua carteira e que às vezes não está nessa lista aqui. Como eu falei, também não adianta ter uma lista muito boa se você comprar caro demais, se você comprar muito mais do que deveria. Tudo isso você tem que olhar na hora de montar uma carteira de fundos imobiliários. Beleza, meus queridos amigos? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de vídeo,
deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!